Fala pessoal, beleza? Mais uma entrevista com um aprovado fora de série. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque, cara, eu gravo vídeo só com fenômenos, com galera que vai trazer conteúdo relevante aqui para você e aquele papo raiz que vocês gostam. Então hoje eu tô com o nosso amigo aqui aprovado na Cefaz Pará, Amazonas e SSBH, conhecido como Felipe Ney Goiaba. Se apresenta aí pra galera, meu amigo. Opa, galera, boa noite, tudo bem? Meu nome é Felipe, mais conhecido como Goiaba ou como Ney, vocês preferem como chamo. Eu tenho 34 anos, sou natural de São Paulo, sou formado em engenharia ambiental e estou nessa carreira fiscal aí há mais ou menos 3 anos e meio e estou aqui para responder tudo que vocês perguntarem aí. Cara, já começamos hoje perguntando, cara, como foi essa decisão de estudar para o concurso estadual e municipal? Como que foi sua preparação, né? Porque tem muita gente que tem medo de juntar, né? Como que você fez? Como foi essa decisão? Foi assim, racional? Foi na emoção? Você já era bom nas duas matérias, legislação tributária municipal ou estadual? Como que você tomou essa decisão? Certo. Cara, você decide estudar para a área fiscal, certo? Eu, diferentemente da maioria que começa pensando em Receita Federal, sempre com aquele negócio de Receita Federal, com aquele estigma, eu já vim um pouco vacinado, assim, eu dei uma pesquisada antes, na hora de começar a estudar, e eu já me liguei pelo papo dos professores, tal, que, cara, que estudar para Receita mesmo era algo que não compensava, que a preparação era feita como um todo para a área fiscal em si, e não para um concurso específico. E aí, a partir do momento que eu matei as básicas, já estava nas matérias intermediárias ali, empresarial, civil, penal, já comecei a pensar na área fiscal mesmo, em fisco estadual, fisco municipal, o que viesse, sabe? Não tinha muita frescura, eu não vou prestar esse concurso por causa disso, por causa daquilo. Para mim, concurseiro tem que fazer prova. Claro que, assim, você tem que focar assim, num edital depois que ele sai, mas isso nada te impede, se você tiver uma condição financeira que te permita de ir lá fazer uma prova com um pouco menos de chance, com esse risco calculado, sabe? Então eu decidi fazer, depois de um certo nível de preparação, o que eu viesse eu prestaria, entendeu? E legislação tributária municipal, né? Aquela parte de ISS ali, tem muitos concursos estaduais que também Sim, cobram, né? E sim, deixa eu te sim. perguntar uma coisa. Como que você iniciou a sua jornada? Você começou sozinho? Você em pouco tempo buscou alguma consultoria? O pessoal tem muita dúvida. Pô, será que eu começo com a consultoria, Wilson? Será que eu não começo? Vale a pena? Como foi sua experiência? Você fez? Você não fez? Certo. Eu comecei no início de 2019, comecei a preparação para a área fiscal específica. Nesse ano eu estava terminando um mestrado, então eu sabia que a preparação ia ser trabalho, a finaleira do mestrado e o início da preparação de área fiscal. Eu decidi não me cobrar muito, sabe? Porque eu sou uma pessoa que se cobra muito, mas eu decidi que naquele ano, por estar com tantas atividades concomitantes, eu não ia puxar tanto de mim mesmo assim, porque realmente não dava, não dá para fazer tanta coisa ao mesmo tempo com excelência. Esse ano eu iniciei na área fiscal, eu comecei a estudar sobre concurso primeiro. Eu fiquei umas 2 semanas ali vendo vídeo de aprovado, estudando sobre ciclo de estudos, sobre métodos de estudo. Então, depois dessas 2 semanas, eu comecei sozinho. Depois de mais ou menos um ano de preparação, a hora que eu terminei o mestrado, que eu apresentei a dissertação do mestrado, aí eu decidi que eu ia procurar uma consultoria, eu estava fechando as básicas ali, eu achei que ali seria algo importante, como foi para mim. Tem muitas pessoas que são extremamente organizadas, tal, que não necessitam de uma consultoria. Eu não queria perder esse tempo com planejamento de estudos, entendeu? Meu tempo era curto, eu sempre trabalhei, estudei. Por trabalhar, eu tinha uma condição que me permitisse contratar uma consultoria. Então, a partir do primeiro 1 ano e 2 meses, mais ou menos, ali no começo, um pouco antes de começar a pandemia,
eu contratei uma consultoria e comecei, sabe? Aí eu conversava, eu sou sempre de conversar bastante, então eu tinha muito contato com o meu coach e tal, e aí a gente decidia tudo junto ali na preparação, sabe? Mas assim, no começo foi sozinho mesmo. Como eu sabia que era matar as básicas, de acordo com o que eu vi, que na área fiscal tinha o ciclo básico e tal, eu acredito que ali, pelo que eu entendia sobre concurso, pelo que eu andei estudando, gastaria grande parte do tempo ali matando as matérias básicas. Então, a parte básica eu fui sozinho, e aí depois que eu peguei no tranco assim, aí eu contratei a consultoria que eu achei que seria mais importante e eu aproveitaria mais. Deixa eu te perguntar, meu amigo, você falou aí Hum, das disciplinas básicas, né? Hoje, para a galera que está aí querendo se preparar para Minas Gerais, Mato Grosso, ISS Rio, Cefaz Paraná, ISS Goiânia, quais são aqueles núcleos ali? Quantas matérias que você acha que faz parte do ciclo básico? E quais são essas disciplinas que você aconselha, que te ajudou aí a passar em concurso estadual e municipal em tão pouco tempo? certo. Eu acredito que hoje, mais do que quando eu comecei a estudar, para mim, por exemplo, TI já é uma matéria básica. TI já tem que ser estudado desde o início da preparação. É uma matéria à parte, assim, com uma curva de aprendizagem um pouco diferente, assim como, por exemplo, contabilidade. Então, acredito que TI já seja uma matéria que tenha que ser incluída no ciclo básico. Então, E nos seus ciclo básico, concursos foi bem difícil, né? Tanto a Pará quanto a Amazonas exigiu bastante ainda. parar ali foi para fazer os mínimos para não ser eliminado, porque realmente os caras pesaram a mão ali, sabe? Então, eu E aí acredito as que próximas? ciclo básico, português, contabilidade, é, RLM ou matemática financeira, direito tributário, constitucional, administrativo e TI. Eu acredito que seja mais ou menos isso o ciclo básico, talvez trocando RLM por matemática financeira ali, depende do que você se planejar, mas eu acredito que seja em torno dessas 5, 6 disciplinas aí que sejam as mais relevantes no E, início. e essas disciplinas, você olhando para a galera aí, que hoje em dia a gente tem muita oportunidade de estudar por PDF, por livro, por questões, por videoaula. Aí tem vídeo de reta final, vídeo de teoria completa. Fala pra galera aí, como que você indica? E se você fosse escolher um professor aí pra galera começar? Porque, cara, hoje você vai ajudar a galera aqui também indicando. Poxa, ó, um professor, tal. O que que você indica pra galera aí que tá iniciando hoje? Bom, Wilson, eu vou falar das minhas perspectivas, tá? Da minha experiência. Isso não significa que um professor seja melhor ou pior que o outro, mas os professores pelos quais eu tive as melhores experiências, tá? Cara, português, Adriano Figueiredo na cabeça, contabilidade, para aprendizagem mesmo, lá no início mesmo, eu peguei pelo Gilmar Possati, e depois que estava craque na parte de exercício e tal, aí é Silvio Sandi na cabeça. Tributário, eu estudei início pelo Fábio Dutra, e aí depois, cara, eu pegava um pouco variado, assim, peguei o Rafael Vilches, fui de Fernando Maurício também, mas o meu início foi com o Fábio Dutra e eu acho ele excelente. TI, professor Ramon é referência no mercado, para mim a didática dele, hoje não tem ninguém igual o Ramon. Uh, RLM, RLM foi com o Bruno Lima, e o PDF do Guilherme Neves. Então foi mesclado esses dois professores, eu também acho eles muito bons. E que mais? Constitucional, eu estudei, eu recomendo a Nelma Fontana, eu acho a didática dela muito boa, os PDFs dela muito bons. Administrativo, cara, não vi nenhuma referência assim, não. O Herbert do Estratégia ali, ele tem uma didática boa também, mas eu estudei muito no começo, sabe? Então eu não sei como está agora o mercado com direito administrativo, porque é aquilo, né? A teoria ali você faz o primeiro, o segundo ano, quando você está no terceiro ano de preparação para frente, aí é questões, cara. Se você fez o dever de casa direitinho, questões. E aí você vê pouco conteúdo dos professores mesmo, você vê mais comentário das questões, comentário de fórum dos sites de questões e tal. Então, é isso. TI Ramon, português Adriano Figueiredo, direito tributário Fábio Dutra,
Constitucional, Nelma Fontana, e RLM e Matemática Financeira ali, Bruno Lima e Guilherme Neves. Esses eu Você recomendo no dessa. início, tu usava questões ali do PDF, depois tem algum site de questões que você usava? No começo, cara, isso inclusive foi algo que o meu coach falava. Ele fala assim, ó, não se prenda no começo, entra nessa fissura de já entrar em site de questões logo de cara. Por quê? Porque no PDF, o professor ele seleciona aquelas questões que são assim básico para aprendizado, assim, sabe? São aquelas questões que não vão ser problemáticas, aquelas questões que às vezes são um complemento do próprio PDF dele. Então, no início da preparação, eu não ficava boladão com esse negócio de site de questões, não. Eu ia pelo PDF mesmo, e a hora que eu sentia uma segurança ou tinha esgotado o PDF, aí eu ia para o site de questões. Eu sempre usei o TEC. Eu vejo pessoas que têm experiências com que concursos tal, mas eu nunca usei para poder falar. Para mim, o TEC sempre me atendeu, acho excelente o TEC. Então, foi assim: início do início mesmo foi questões do PDF. Passado um tempo, a hora que você se sente um pouco mais seguro, você ganha um pouco de mais de robustez na preparação, ou quando se esgotam as questões do PDF e você está voltando naquele assunto, aí eu ia para o site de questões. Deixa eu te falar, você falou aí sobre o PDF, por exemplo, TI vale muito a pena ficar por PDF por muito tempo, porque o Ramon separa as questões lá. Se você for pro Exato. Tech, tu vai achar questões absurdas de É um difíceis. mundo, né? É. Você às vezes assistiu uma videoaula do Silvio Sandy, ele resolvendo questões te ajuda pra caramba. Com E essa certeza. dica aí é super importante, galera. Anota essa dica aí, cara. Utilize as questões que o professor já selecionou. Principalmente quando a gente está começando, a gente não tem muita experiência. Já tá a Nelma dando aula há 30 anos, aí a Adriana há 20 anos dando aula. Pô, o Silvio Santos é um monstro. Aí tu vai achar que sozinho vai pegar e escolher as melhores questões. Cara, confie no seu professor. Agora, tinha alguma disciplina que você. Ah, deixa eu fazer um merchan aí, pessoal. Cupom Questões Tech, tá aí, ó. Use esse cupom, que se você usar esse cupom, você vai passar no seu concurso. Olha, tem alguma disciplina que você teve mais dificuldade quando você começou a estudar? Você é da área de exatas ou você acha que você é mais de humanas e tal? Eu sou engenheiro de formação, engenheiro ambiental, sou da área de exatas. Mas, assim, estatística, por exemplo, é uma matéria que eu acredito que a maioria das pessoas, inclusive engenheiros, tem dificuldade. Então, estatística foi uma matéria foi um calo no sapato. Agora, os direitos, cara, eu me descobri, assim, estudando para auditor fiscal, porque, cara, eu me apaixonei por direito mais do que do que pelas matérias exatas em si, sabe? Então, eu não tive dificuldade nos direitos. As matérias que foram mais complicadas para mim, sem dúvida, foram estatística, TI e economia. Essas três matérias aí foram bem complicadas mesmo, e direito empresarial ali um pouco no início também, mas aí depois eu peguei no tranco. Agora, essas três matérias, TI, economia, eu falei TI, economia e contabilidade também. Cara, contabilidade, assim, eu não me considero que eu vou mal em contabilidade, só que assim, eu estudei contabilidade mais do que foi a matéria que eu mais estudei até hoje, foi contabilidade, sabe? Contabilidade é algo que eu estudava todos os dias, sabe? Porque realmente é como TI, é um mundo, contabilidade. Você começa a estudar, você fala, nossa, o que que é isso aqui, entendeu? Então, contabilidade era, cara, contabilidade era videoaula, era PDF, era exercício, era uma mistura de tudo, assim, sabe? Porque realmente eu tinha dificuldade. Então, acho que essas quatro E se disciplinas, parar de estudar 2 semanas de contabilidade, parece que você começou do zero. nossa, é Principalmente a horrível. FGV, né, cara? FGV. Quando você começa a FGV, estudar específico para FGV, eu estudei só para esse concurso do Amazonas. Cara, eu conversava com o meu coach, assim, falava, velho, eu tô ficando mais burro, tô desaprendendo, porque o negócio é uma cobrança totalmente diferente. Contabilidade e português para FGV são matérias totalmente novas. Eles cobram coisas que não é cobrado mesmo pelo CESP ou pela VUNESP, não é cobrado. Então, quando você entra na FGV, realmente você tem que estar com a cabeça ali. Vou apanhar, mas vou aprender, porque se você começa a desanimar com o percentual de acerto ali, cara, é complicado, sabe? E você é natural de São Paulo? Eu sou de São Paulo, eu Ca- nasci em São Paulo e moro em Santo André, com meus pais. Sa- Isso, interior de São Paulo. Isso.
Deixa eu te falar, a galera da área fiscal, ela é mais destemida, né? Ela vai pro Brasil todo. Agora a gente vai ter Amapá, Mato Grosso, Paraná. A galera é mais destemida. E tem muita gente que começa na área fiscal, fica ali, só estuda ou só para a Receita Federal, achando que vai ficar ali na cidade dela. Como que foi assim essa descoberta? Você já chegou decidido, vou fazer todos os estados? E como que foi lá no Pará, no Amazonas, em BH? Como que foi essa... foi muito diferente do que tu imaginava. Como que foi fazer essas provas? Cara, quando eu fiz faculdade mais no interior de São Paulo ainda, sabe? Então, eu cheguei a morar fora, morei por 5 anos fora durante a faculdade. Eu nunca tive esse problema de, eu vou fazer uma prova, não vou fazer uma prova porque é longe, sabe? Eu, eu já não estava mais querendo ficar em São Paulo quando eu decidi estudar para a área fiscal. Então, eu não tive muito esse complexo de, eu não vou para tal lugar porque é muito longe, porque, ai, é, não- eu olhava para o concurso e via como uma oportunidade, e eu olhava e via se tinha chance de passar ou não, e fazia minha preparação em cima disso. Vou dar um exemplo, por exemplo, concurso de Santa Catarina para analista foi agora no final do ano passado. Cara, um puta de um estado, dispensa comentários e tal, só que eu vi que era uma prova que estava muito alavancada na parte de legislação tributária, de algumas poucas matérias, sabe? Esse é um concurso que eu poderia ter feito, mas eu decidi não fazer, porque eu ia fechar muito minha preparação em poucas disciplinas e já estavam com boatos de que iria sair Belo Horizonte, Pará, e eu acreditei que fazer um concurso desses iria atrapalhar a minha preparação. Então eu Você ia olhava assim, reduzir a quantidade de conteúdo, né? E exato. quando aparecesse BH, que tinha 17 disciplinas, tu ia se prejudicar, é isso? É isso. Então, é algo bem estratégico, assim, sabe? Assim, quando eu fechei as disciplinas básicas, quando eu fechei civil, penal empresarial e contabilidade de custos, RLM, matemática financeira e as outras ali do ciclo básico junto com TI, eu sabia que ali já dava para começar a fazer prova. Como eu sempre trabalhei, e isso é uma vantagem de quem trabalha, eu nunca tive problema com valor de passagem aérea, de hospedagem e tal. Então, eu sabia que era fazendo prova que eu ia pegar aquele cacuete ali de estudo mesmo, do dia da prova tal. Então, eu acreditava piamente que, para minha preparação, eu tinha que fazer prova. Depois que eu terminasse essas disciplinas, eu pus como meta e comecei a fazer. Cara, inclusive, vou dar um grande exemplo. Eu cheguei a fazer Cefaz Ceará. Cara, foi o meu concurso que eu queria desde quando eu comecei a estudar. Eu queria ser Faz Ceará porque é praia, eu pus na minha cabeça que eu queria morar na praia no início e tal. Fui lá fazer esse Faz Ceará. Foi uma das primeiras provas que eu fui, assim, que eu sabia que eu tinha chances para brigar por vaga. Cara, eu fui mal na prova, não considero que eu tive um desempenho bom. Por quê? Porque foi a minha primeira prova em que eu realmente estava preparado para fazer. Então você fica nervoso, cara. Então você colocar um concurso, fixar em um concurso só, é algo que para a grande maioria das pessoas é prejudicial, porque é aquilo, você põe todas as suas expectativas, você posta todas as fichas numa coisa só, e se você não tem uma cabeça fora do comum, fora da curva, você fica nervoso, sabe? Depois que eu fui fazer, quando eu fui fazer essas provas do Pará, a prova de BH e a prova do Amazonas, eu já tinha tido reprovação. Na Alagoas, 2 vezes, eu já tinha tido uma reprovação no Ceará por um dos motivos. Claro, a prova veio muito difícil, eu não acredito que eu estaria dentro só por causa disso, mas falhei na execução ali das questões, errei questão de bobeira, em Aracaju, também fiz Aracaju, também fui reprovado. Depois Alagoas novamente, também fui reprovado. Antes dessas provas de S Campinas, eu tinha feito só para treinar. Quando eu fui fazer essas provas de BH, do Pará e do Amazonas, foi um sentimento completamente diferente. Eu não vou falar que eu estava tranquilo, hiper tranquilo para fazer a prova, mas eu não estava mais com aquela pressão inicial, aquele nervosismo, sabe, na hora de prestar a prova. Eu estava com a cabeça mais no lugar, eu estava me sentindo mais preparado, não só tecnicamente, mas psicologicamente também para prestar esse certame, sabe? Não, é outro nível, né, cara? Você já chegar, É, já tendo experiência. E outra coisa, as questões que você vai errando durante esse processo, os assuntos que você vai errando, você vai, nunca mais erra, né, cara? Pô, dificilmente você erra.
É, você aquela questão que você fica, pô, errei três questões que me tirou das vagas. Aí você decora aquilo e aquilo vai criando uma bagagem, né? Ficar em casa Essa, esperando. essa já é, inclusive, uma baita de uma dica. Cara, presta atenção muito à questão, perde um tempinho a mais nas questões que você erra, cara. Isso é fundamental, porque o erro é o erro, cara. Você errou aquilo, seja por falta de atenção, seja porque você não sabe uma lacunazinha daquele assunto, mas é no erro que você detecta exatamente o que está faltando. E é aquilo, né? É clichê, mas é aquilo. É um tapa-buraco estudar para concurso. Você tem uma estrada ali esburacada e você vai fechando buraquinho em buraquinho. Então, no erro, é onde escancara a sua deficiência, sabe? Então, assim, eu não tinha, eu preciso fazer 30 questões nessa bateria aqui nessa hora, ou 45. Não, eu não prestava atenção nisso. Eu prestava atenção em fechar as lacunas, sabe? Em errar uma questão, perdi o tempo que fosse naquela questão, o comentário do professor na questão não me satisfez, pô, tava lá no Tech, ia lá pro fórum, muitas vezes, muitas, a maioria, inclusive, das vezes, o fórum do Tech, ele é muito mais enriquecedor do que o próprio comentário do professor, inclusive comentários do senhor, que muitos comentários do senhor lá me ajudaram muito, muito Né? obrigado, tá? Você comentar, o fato de você pesquisar para comentar, você aprende. Olha que loucura, né? Exatamente. Uma É, vez uma pessoa perguntou assim, por que que vocês ficam comentando? Eu falei, cara, o fato de eu pesquisar, montar um resumo, descobrir ali a melhor forma de explicar aquele assunto, eu estou estudando, pô. A pessoa está exatamente. estudando junto. Não dá ponto sem nó. É mais uma maneira de pôr na tua mente aquele assunto, né? É verdade. E, cara, você deu uma dica muito boa aí pra galera, né? Porque quando a gente. Por isso que, cara, por isso que eu te convidei aqui, cara. Porque você é a raiz. Galera, o cara passou em três concursos que ganha mais de 20 mil líquidos pelo. Cara, top, só concurso top. O cara É. agora tá passando por um outro problema, né? Qual escolher, né? Qual escolher? Cara, Mas eu o nunca achei cara que tem eu ia passar história, por né, isso. cara? Eu nunca Oi? achei. É engraçado como a virada de chave é muito rápida. Eu nunca achei que eu ia chegar numa parada dessas, de escolher onde ir. Eu juro por Deus, sem falta modéstia nenhuma. Nunca achei que algo assim ia acontecer comigo. Eu achei que ia passar na rabeta em uma prova e acabou ali. E graças a Deus que passei. Eu sempre acreditei que eu fosse passar, mas eu jamais acreditei que eu ia estar dando entrevista no lugar assim, sem brincadeira, mestre. É algo vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena, né? Tipo, a sua história foi de reprovações altos e baixos. E qual era o sentimento, assim, quando você reprovava? Porque eu vejo que tem gente que fica muito frustrado, sabe? E não consegue retomar os estudos, não consegue nem ver a prova. Cara, que conselho que você dá pra galera que foi reprovada nesses concursos recentes, inclusive esse que você fez? Cara, concurso para a área fiscal, eu acredito que as duas maiores virtudes do concurseiro são foco e resiliência. E a resiliência, ela vem justamente em você tomar essas pedradas nas provas, cara, e você levantar a cabeça e seguir adiante. Pode parecer clichê isso aí também que eu vou falar, mas desistir, cara, se você, a partir do momento que você nunca cogita de desistir, cara, você já se torna uma pessoa mais forte, sabe? Eu tomei, quando a primeira reprovação que doeu muito, assim, foi essa do Ceará, porque eu já comecei a área fiscal pensando nessa prova, eu sei que eu estudei demais, demais, demais para esse pós-edital, demais mesmo, e eu tomei pedrada, sabe? Então, cara, você falou, você comentou, tem pessoas que não olham a prova, sabe? Cara, isso é um erro crasso. Você não pode cometer esse erro. Não olhar a prova, tem que olhar a prova. Você é obrigado a olhar a tua prova para fazer. Não, não existe isso, sabe? De não olhar a prova, de não olhar a prova. Não tem essa de não olhar a prova. A prova ali é o diagnóstico do que você acertou, do que você errou, então não tem como você não olhar a prova, sabe? É, e depois da primeira reprovação, acredito que você fica um pouco mais malaco, assim, sabe? Você pega e dá uma desencanada, assim, de se questionar tanto ou aceitar mais que faz parte do processo e seguir adiante, entendeu? É muito bom, cara. Eu vejo a galera, às vezes, ficando frustrado em casa, errando uma questão do tech. Ah, imagina. É, deu para perceber que
cada questão que você erra, ou questão que você acerta lá no TEC, você busca entender e explorar cada questão que você Exato. vê, né? Tanto com o É, comentário do professor, mas já deu uma dica já. Comentário dos alunos, o compartilhamento ali, que a galera cria uma comunidade ali, é muito importante também. Além disso, você, por opção, e ter condições, né, que é a parte boa de trabalhar e estudar, sim, viajou, fez uma pancada de concurso, cada concurso viu um aprendizado, né? E utilizou sim, isso aí, porque a gente nunca sabe a hora que nós estamos preparados, né? O pessoal sim. sempre fala também, que hora que eu vou estar preparado? Quando eu estiver fazendo 80 e não sei quantos por cento, cara, não dá para saber. Assim, Não, você vai descobrir lá na hora, né? Em algum sim. desses concursos aí, tu achou que já estava reprovado? Tipo, o Pará, que veio super difícil. Cara, no Pará foi a primeira aprovação e foi a maior surpresa, porque assim, é, não tive um percentual alto, a prova do Pará veio rasgando, veio pancada mesmo. Todo mundo achou que ia ser reprovado, né? Eu acredito que até os primeiros colocados eles não acreditaram que passariam, sabe? Porque meu percentual no Pará foi 72%. Eu falei, nunca vou ser aprovado. Eu sabia que a prova tinha sido difícil e que o percentual ele ia ser baixo, a nota de corte seria baixa. Mas eu estava ali no olho na vaga, em 36º ali, a previsão do algoritmo estava dando que eu ia ficar lá para 65, 70, eram 50 vagas, CR fechado, como em Alagoas. E, cara, eu achei que eu ia ser reprovado. Essa eu realmente não achei que eu seria aprovado, não. A sua prova Agora, foi aquela da economia, que foi muito louca, difícil pra foi- caramba? eu fiz a de fiscal lá. A de auditor eu não fiz porque eu fui fazer a de Belo Horizonte, que era na outra semana. Eu fiz a Então, de antes de você fiscal. chegar ao Amazonas, vamos conversar aqui. Vamos. Às vezes, algumas provas, você tem lá, né? O pessoal da área fiscal aí que está começando a estudar ou já estuda, a gente tem muitas disciplinas, 16 disciplinas. E algumas Isso. a gente não domina totalmente. E às vezes, uma dessas disciplinas vem muito difícil, né, cara? Vem muito Exato. difícil. E a sua preparação no Pará tinha mínimo. Sim, Eu sempre falo pra galera que estudar para mínimo às vezes é diferente de estudar para prova que tem peso. com Tipo, certeza. BH tinha peso. Uma matéria Sim. tinha duas disciplinas que valiam 90 pontos. Então, primeiro vamos focar no Pará. Você Vamos. mínimos lá, como que você fazia? Porque era o quê? 50% de cada disciplina que tinha que tirar? 40%. E aí a economia veio rasgando, ninguém O problema, conseguiu. o problema de economia no Pará é que eram 5 questões. Você tinha que acertar 2 das 5. Esse que era o grande problema. E É se que viesse quatro super difíceis, ferrou. Ninguém e estava o que veio, preparado. né? Exatamente. Ninguém estava preparado para economia naquela prova do Pará, cara, porque veio uma economia pesadíssima, como se fosse do nível que vem uma prova de alto nível de tributário, veio de economia, veio rasgando, entendeu? Então era uma matéria ali que eliminou muita gente. Economia, acredito que tenha sido a que eliminou. Acho que eles chegaram a anular as duas, porque eu acredito que a hora que eles viram que ia reprovar tanta gente, eles meio que abriram um pouco as pernas ali, porque senão não ia passar quase ninguém. Tinha gente que estava sendo aprovada com uma nota muito, muito baixa mesmo, porque tinha feito os mínimos de economia, porque Que um monte de chutou gente. duas lá e. Exato, e muita gente bem preparada estava sendo eliminada, entendeu? Então, de economia, acabou que não reprovou ninguém no final, porque na hora do gabarito definitivo, eles anularam duas. E aí todo mundo fez pelo menos 40%. Mas mesmo assim, teve outras disciplinas que o pessoal apanhou e foi Foi eliminado. Tinha auditoria, eu acompanhei, auditoria foi difícil. constitucional também. Funciona. Mas aí na sua preparação, então você não pôde abandonar nenhuma matéria, né? Ou você arriscou? Cara, eu nunca fui adepto desse negócio de abandonar a disciplina, sabe? Eu acredito que uma das grandes pegadas na caminhada é você aprender ali o máximo que você consegue de cada disciplina. Eu nunca tentei cortar caminho, sabe? É assim, estatística eu só vou estudar descritiva, ou eu nunca fui por esse lado, sabe? Porque você nunca sabe o que vai vir fácil na prova, né? Aí você Exato, abandona exato. um lado, aí o que você estudou vem difícil, o outro lado vem fácil, você não sabe nada. Exato, e é assim, a área fiscal, você estudar para a área fiscal, é você equilibrar um monte de pratos.
Hoje você está bem em contabilidade, mas amanhã você deixa um pouco de lado, você acaba ficando um pouco pior. E às vezes uma disciplina dessas em que você apanha, apanha, apanha e depois aprende, como por exemplo estatística. Eu cresci muito em estatística na minha preparação. A hora que veio durante o pós-edital de BH, que tinha peso grande em exatas, eu estava muito bem em estatística. Então essa matéria, por exemplo, começou a se tornar um diferencial para mim, sabe? Mesmo às vezes eu não indo tão bem em uma contabilidade da vida, em um direito penal da vida, português, cara, estatística eu sempre ia acima da média. Então, por isso que é o que eu falo, você não pode abandonar nenhuma disciplina, tá tão concorrida a área fiscal, que, cara, abandonar uma disciplina é ser kamikaze, sabe? Só que assim também, no Pará, tinha mínimos as disciplinas, certo? Cara, eu não E no recomendaria Amazonas uma pessoa. tinha? Não me recordo, acredito que talvez tivesse por blocos, mas por disciplina não tinha, não. Por disciplina era só no Pará mesmo. Então, por E no exemplo, Pará tinha peso? no Pará tinha peso maior para legislação tributária estadual e para direito tributário. Só para essas duas mas era pouco a mais, não chegava a ser o dobro, não. Era 50% a mais, sabe? Ah, show de bola. Então, ó, porque às vezes eu vejo os caras falando assim, ah, abandona tal matéria. Cara, mas não dá pra replicar essas coisas, não dá. Cara, eu acho que se fosse assim, lá para 2015, 2014, em concursos que tiveram muitas e muitas vagas, talvez fosse válido você fazer isso. Com aquele Mas eu edital de acredito. 2 meses, aí pode Exato. ser. Agora, eu acredito que no nível de preparação hoje, o nível de concorrência está tão alto que eu acho que seja meio uma estratégia meio kamikaze você abandonar disciplinas. Eu acho mais válido você esperar mais um pouco para prestar algumas provas, segurar a ansiedade, do que você realmente abandonar uma disciplina para ir prestar. A não ser que você esteja com a cabeça tranquila que você está indo fazer a prova. Cara, eu não tenho obrigação nenhuma de passar, é mais um treino na minha preparação, entendeu? Aí, sem problema, você acabar. Quando eu fui fazer o ISS Campinas e quando eu fui fazer a Cefaz Alagoas a primeira vez, cara, eu não estudei a legislação tributária municipal de um e a legislação tributária estadual do outro. Eu fui fazer um treino de luxo. Eu pude me dar esse luxo na minha preparação de ir viajar para fazer essas duas provas e nem estudei essas duas disciplinas, entendeu? E aí você se cobra menos, sabe? Você sabe que você está encarando aquele concurso como de uma outra forma, sabe? Agora, se você está indo para brigar por vaga, eu acredito que hoje sejam cada vez menos pessoas que não tenham visto tal conteúdo, tal. Você não precisa estar excelente em tudo, mas pelo menos ver, ter uma ideia para se cair uma questão fácil daquele assunto, você tente não errar aquele tipo de questão, entendeu? Se cai uma questão de falências em direito empresarial, perguntando algo bem básico, cara, você tem que acertar, Tem que entendeu? saber. Tem que acertar. Se você ler uma vez a legislação lá, perguntar algo bem básico, cara, você Às vai vezes acertar, uma entendeu? videoaula, às vezes uma Exato, videoaula. O pessoal exato, fala assim, ah, mas não saiu a videoaula ainda do concurso que eu vou fazer. Cara, mas tem um montão de reta final lá exato. do De Cefaz outros Amazonas, que concursos. foi. Tipo assim, cara, o básico, 1 hora e meia de lei de falência. Cara, vou anotar aqui, Exato. faço um mapa mental, leio a lei seca. E no Amazonas, né? No Amazonas, você, do Pará, aí você, uma semana depois, foi pro BH. ISSBH. Eita, Isso. pai, rapaz, anota o que esse cara tá falando. Procura esse cara em outros canais, ele vai gravar lá com o pessoal do Guruja, Do ele vai Guru, gravar já. no Do Estratégia Estratégia, ele vai também. gravar com outros caras aí. Cara, você tem que seguir esse tipo de concurseiro raiz, cara. É a cara que dá a dica, que fala que, pô, o cara sai ali do Pará, uma semana depois, tá lá em BH. Como que você fez na parte discursiva? Você treinou discursivo? Porque outra coisa que a galera teme, cara, é a tal da discursiva. Cara, eu não sei se eu faço 1 milhão de discursivo, eu não sei se eu faço tópico, ou eu nem faço concurso que cai discursivo. Você tinha medo? Como que você foi perdendo esse medo também, se você ainda teve? Ó, por isso que é muito bom você treinar, sabe? Alguns meses antes da prova do Pará, teve um concurso da minha área, do IBAMA, que eu fiz para analista administrativo só para treinar, por exemplo, sabe? E caía discursiva. Cara, eu voei nas objetivas, ali fiquei nas melhores notas e eu fui péssimo,
péssimo na discursiva, sabe? Péssimo. Mas a Aí discursiva do IBAMA foi na área do IBAMA? Caiu coisa do. caiu coisa de administração pública. Eu fiz para analista administrativo e caí algumas matérias de administração ali que eu tinha estudado lá atrás para Cefaz Ceará. Enfim, era um assunto, um tema que eu não me recordava muito bem. Eu dei uma enrolada lá, mas faltava um pouco ali de conteúdo também, sabe? Mas assim, eu sempre treinei discursivas na minha preparação. No Ceará caía discursiva, em Aracaju caía discursiva, em Alagoas caía discursiva. Agora, desses três que eu passei, acho que só foi em Belo Horizonte que caía discursiva. No Pará não caía, em Amazonas não caía. Mas assim, fiz preparação específica para discursiva. Outro ponto que trabalhar, você sai na frente, por você ter o recurso ali para poder fazer. Eu sempre fiz algum curso específico para discursivas, Academia da Tributação com o professor Rafael Vilches, Bruno Langoni, é excelente, recomendo de olhos fechados para quem está prestando fisco municipal, os caras te nivelam ali por cima. A discursiva ali da Maria de Alagoas ali para a legislação tributária estadual também é excelente, mas treinar bastante discursiva, sabe? Para Belo Você Horizonte, acha como eu que se fui. faz Ah, necessário ter a correção? Ou só dá essa dica pra galera aí, tem que ter correção, ou você teve, ou só ensinar ali ou trazer os temas? Fala aí pra cara, galera. se você fizer um curso se você tiver muito inseguro na discursiva, talvez valha a pena você ali pagar mais uma, duas, três correções no máximo. Depois não. Só para ali ver se você está tendo um erro muito crasso na hora de discorrer ali. E ali depois não, cara. Só de olhar o espelho do professor. Às vezes o professor também grava vídeo argumentando sobre a discursiva, discorrendo ali sobre o assunto. Eu acredito que se você fizer esse trabalho de olhar o espelho bem feito, o vídeo do professor depois, eu acredito que já seja suficiente. Mas você treinar bastante mesmo, você treinar uma por semana, eu treinava acho que uma por semana, e quando faltava algumas semanas para a prova, eu acabava fazendo 2 a 3 discursivas por semana. Era mais ou menos isso. E para fechar o final da história, em BH eu fui muito bem na discursiva, deu 79,5 de 80, graças a Deus, já estava bem calejado na hora de fazer a discursiva, sabe? Você já faz com mais calma, você presta muita atenção na parte formal ali, para não cometer nenhum erro de português, pingo no i, alinha o espaçamento certinho na hora de jogar a palavra para outro lado, começa a prestar atenção em algumas coisas que você não prestava atenção na hora de executar na tua casa e que você provavelmente poderia errar numa prova. Quando eu fiz a prova do IBAMA, eu paguei o recurso da discursiva, sabe? E a mulher que corrigiu para mim e montou o recurso, ela me deu algumas dicas preciosas, principalmente com relação a isso da parte formal, sabe? Da parte da apresentação da discursiva. Eu estava vacilando nisso aí. Então, na hora da discursiva de BH, eu tenho certeza que eu não cometi erro Não, eu nenhum vou dar nisso. uma dica pra galera aqui, ó, no TCE Rio, eu até gravei um vídeo aqui, né, que eu só consegui entrar por conta do recurso, mas eu Ah, tava com 90,25 de conceito e eu perdi 12 pontos de erros formais, cara. caraca. Tipo Então. assim, a maior nota do TCE foi 89. Se eu tivesse pouquíssimos erros de forma, eu poderia ficar ali 87, né, 88, É, ou até ser a maior nota do conceito, cara. aham. Eu consegui perder 12 pontos. E E aí, é meu irmão, algo, e é algo que ninguém dá muita bola. Você não vê falando muito isso é, por aí, né? Você não vê falando. não. Então, tá aí a importância, às vezes, de você pagar um curso E específico de principalmente discursiva. CESP, cara. CESP, ela vai Exato, arrancando tudo. exato. Foi E às a do vezes a IBA. mesma palavra que você escreveu duas vezes, sei lá, 5 vezes errado. Errado. Eu lembro que valor recuperável. Teve hora que eu colocava acento, teve hora que eu não colocava acento. Meu irmão, para cada erro, que nervosismo de fazer rápido, Exato, exato. elas Então, são. a grafia, cara, a parte de grafia é isso. Lá em BH, por exemplo, que eu tive uma nota que eu considero boa na discursiva, Não, cara, você fechou a prova. faltou um pouquinho. Galera, é 80 pontos. O cara tirou 79,5. Pô, fechou.
Mas eu prestei atenção em cada palavra na hora de ler, assim, na hora de escrever mesmo. Você dá atenção em algumas outras coisas, sabe? Então eu acredito, assim, que seja importante você talvez fazer um curso específico, mas não precisa ser com correção, cara. Sem correção, se você prestar atenção no que você está escrevendo na grafia e depois ali bater o espelho com o professor, com o que ele fala, para ver realmente você se dá a nota ali de quanto você tirou, quanto realmente o que, que você errou. Ah, será que aquilo que o professor falou realmente foi o que eu escrevi? Se você fizer esse exame assim, eu acredito que não precise de Às correção, vezes não. chamando um amigo concurseiro ali para um ajudar o outro, já mata o cara Exato, também. é outra estratégia excelente. Se você conhece alguém que estuda, um corrige a discursiva do outro, claro, alguém que você confia, que está ali na caminhada também, cara, vale muito a pena. Para mim é praticamente a mesma coisa de você pagar para um profissional corrigir para você. Tu chegou a usar aquele que o Tec Concursos tem, né, galera? Ó, pessoal, poxa, eu tô sem dinheiro aí para pagar um curso. O Tec Concurso tem lá questões objetivas, questões inéditas, mas também tem uma aba lá de questões discursivas. Então você pode, por exemplo, vai fazer um concurso do ISS Goiânia, dar uma olhada nas questões discursivas que caiu para BH. Aí o Goiaba fez 79,5, aí tu vai mandar lá no Insta do Goiaba lá. Ó, cara, e essa discursiva que eu fiz aqui, tá bom ou não tá? Cara, para finalizar, como que te acha hoje aí? Pô, onde você tá? Instagram, Facebook, como que te acha? A galera pode te mandar mensagem? Porque a Claro, galera gosta de claro. conversar com gente raiz, cara. Cara, velho, eu me considero uma pessoa bem de boa quanto a isso. Todo mundo pode me procurar, eu respondo sem problema nenhum. Algumas pessoas já me procuraram, vieram perguntar alguma coisa ou outra. Eu também fazia isso, sabe? Então, assim, fizeram muito disso por mim, sabe? Então, cara, eu ajudo qualquer um, não tenho problema nenhum. Dentro do tempo que eu tiver ali, eu vou ajudar todo mundo, não tem problema nenhum. Pode me mandar mensagem. Meu Instagram é Goiaba FNC e meu Facebook acho que acredita como Felipe Costa. Pode me mandar mensagem lá, tirar dúvida, qualquer coisa, cara, que eu tô aí para ajudar mesmo, entendeu? Eu acredito que ninguém vence nessa caminhada sozinho e quanto mais gente você puder puxar para sua rede de apoio ali, melhor, sabe? Eu sei o quanto é difícil, quanto é amargurante você estudar sem saber quando você vai passar, sabe? Então, cara, eu tô aí para ajudar, me ajudaram bastante. Eu também não tinha vergonha nenhum de perguntar. O máximo que eu ia tomar era um não, sabe? Então, cara, não ter vergonha, procurar ajuda mesmo, ouvir depoimento dos aprovados, assim como eu estou dando agora. Eu sempre ouvi muito mais para me motivar do que para outra coisa, sabe? Mas eu também sempre procurava ver. Às vezes você está com um ânimo embaixo, às vezes você está procurando motivação de algum lugar. Então, cara, toda ajuda é válida, sabe? Eu acredito que hoje com as redes digitais aí abriu um mundo a mais assim na preparação, uma ferramenta a mais na sua preparação, sabe? Então podem me procurar, galera. Lembrando, eu esqueci de fazer uma pergunta aqui, algumas Ô, polêmicas que eu gosto de manda trazer, bala, professor. Manda bala, você não, pra mim aquelas não acabou não. polêmicas que eu sempre vejo aí. Certo. Resumo, cara. Resumo. Escrito, resumo digital, um pouquinho dos dois. Como que você fazia? Ó, Marcação no PDF. E Sempre aí? fiz, sempre fiz marcação no PDF, só que raras eram as vezes que eu acabava olhando o grifo que eu tive. Ali no começo da preparação ali eu olhava bastante, mas depois você vai avançando, olhava cada vez menos até que uma hora eu larguei de olhar grifo, sabe? Mas eu acredito que você grifar seja importante, sabe? É um jeito mais ativo um pouco ali de você Principalmente, estudar. então, no início da preparação, tu grifava e Exato, olhava grifava. mais, né? Eu sempre grifei, mas no início da preparação eu estudava pelos grifos, entendeu? Depois você vai atingindo um grau de maturidade que você realmente não vai precisando tanto disso. Resumo, eu não fazia resumo. A única matéria que eu cheguei a fazer resumo foi estatística por causa das fórmulas ali. Tinha um resuminho à mão mesmo, tá? Eu usava muito resumo pronto, resumo de final de aula dos professores, mapa da Lulu usei também, e usava aquele resumo pronto e ia complementando
com os erros, com alguns erros importantes que eu cometia nas questões, às vezes uma súmula do STF, alguma jurisprudência ali, ou mesmo algo específico ali do assunto, eu jogava no resumo. Hoje eu tenho resumo de fim de aula personalizado, sabe? Então, eu acredito que, assim, principalmente se você tem o tempo curto, cara, fazer resumo é um pouco complicado. Eu sou adepto do, assim, pegar algumas coisas prontas e ir personalizando da melhor maneira possível, sabe? Só foi estatística mesmo que eu fiz um resumo, assim, mais complexo, mais demorado, que eu tenho até hoje, e o resto, cara, vai personalizando porque realmente não... Eu acredito que não vale tanto a pena. Esse resumo que você falou aí do Word, eu não cheguei a fazer, mas eu vejo que tem bastante gente boa também que sempre indica isso na preparação. Então, eu não acho que seja perda de tempo se você for fazer um negócio digital, Às vezes o porém resumo do Word pontual, né? pode até ser um resumo pronto, que Exato, você transforma ele em Word. exato. E anota, né? O resumo pronto, cara, o resumo pronto para mim é a melhor coisa do mundo. Mas hoje é É, você. E outra polêmica também é presencial ou online. Qual que você indica? O que que você acha aí da galera que é pró-presencial, pró-online? O que que você indica aí? O que que você acha da tua experiência? cara, eu cheguei a fazer assim no início da preparação, antes da pandemia, né? Eu comecei a estudar no começo de 2019, eu cheguei a fazer alguns cursos presenciais, mas eram somente cursos de resolução de questões. Eu também acho válido, só que, cara, hoje em dia não precisa, não precisa, realmente não precisa. Os cursinhos, eles já pegam assim, selecionam os melhores professores de cada disciplina, chega ali o suprassumo para você sem sair da sua casa. Então, realmente, eu acredito que hoje, principalmente se está fazendo uma preparação trabalhando, com filho, com outras obrigações, eu acredito que online dá de 10 a 0 no presencial. Presencial ali só talvez se você não ficar muito nervoso, um aulão de véspera, alguma coisa assim que seja mais para te motivar do que para você aprender, entendeu? Eu acredito que hoje o online assim tem imensamente mais benefícios do que o presencial. Cara, apesar da pergunta ser PDF ou videoaula, você é pró-PDF, pró-vídeo, um pouco dos dois, para cada disciplina de um jeito, você pode usar os dois. Como que é aí? Fala pra galera. PDF na maioria dos casos, porque com o PDF você avança mais rápido. Videoaula, se você trava em alguma disciplina ou em algum ponto de alguma disciplina, aí é videoaula. Eu usei muito videoaula para contabilidade e para português. Essas matérias eu usei videoaula e E você também pode usar quando para um assunto específico, né? Ah, sim, DFC, não tô não. aprendendo de jeito nenhum. Aí, DFC, eu fiz um curso completo de DFC com o Marcondes Fortaleza, cara. Só de DFC, Marcondes. só de DFC, entendeu? Então, cara, eu não acho que você tem que condenar nenhum ou outro. Ah, eu só estudo por PDF, eu só estudo por videoaula. Não, eu acredito que são materiais complementares, mas eu acredito que você tem que se pegar um pouco mais no PDF para otimizar a sua preparação, sabe? E outra, antes eu estava trabalhando presencial, translado para ir para o trabalho. Trem, metrô, cara, é videoaula. Gravava videoaula ali no celular e era videoaula, não podia perder tempo de preparação. Quem trabalha sabe que cada minuto é importantíssimo. Então, Tá nesse lavando caso, louça na videoaula. pia, né? Tá? Ô, lava Exatamente. louça lá! Exatamente, lavando louça, translado do trabalho, na porta da consulta médica, cara, aí nesses casos são videoaula. Eu tenho um problema de um pouco de dificuldade de concentração na hora de leitura, eu preciso de silêncio. Então, ali para mim, num lugar um pouco mais público, tal, cara, é videoaula, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que você tenha que basear a sua preparação um pouco mais no PDF e usar a videoaula para casos e para disciplinas pontuais, sabe? Você não pode, você tem que desmamar da videoaula, entendeu? Não acredito que tenha que ser sempre ali videoaula. Videoaula é um negócio mais específico. Por exemplo, economia também, o comecinho de economia ali de micro, cara, eu não pegava muito, eu não entendia a teoria do consumidor, aquelas coisas. Cara, videoaula, entendeu? Você não É pode porque às querer. vezes o pessoal é enfático condenando a videoaula, porque a maioria das pessoas, é igual você falou, né? É, fica naquela zona confortável, né? Não gosta de Exato, ler, aí nunca lê, não pega. exatamente. Aí o cara às vezes dá esse choque, né? Não veja a videoaula. O cara
tomar esse Não, choque, não. né? Assim, você tem que ver realmente como você funciona. Eu acredito que tem vários aprovados que usaram mais videoaula que eu também. Mas eu nunca abominei videoaula, sabe? Só você ficar esperto com esse negócio do PDF justamente para você poder avançar num ritmo maior, entendeu? Você nunca pode esquecer que o seu objetivo ali é você tentar fechar o edital, entendeu? Você nunca pode esquecer disso. E se você só ficar, se eu ficasse estudando só por videoaula, eu talvez estava estudando até agora, entendeu? Então, o PDF, principalmente para você avançar. Mas se você travar em algum ponto específico, não tenha medo algum de procurar videoaula. Era desse caso eu fiz. E exige momentos da sua vida, casos, momentos particulares da sua vida que talvez você precise de videoaula no translado do trabalho, na porta de uma consulta médica, e é videoaula, cara. Para mim, não tinha problema nenhum. Às vezes até um ponto para revisão. Eu usava muito translado, usava videoaula não para aprender alguma coisa, mas para revisar. Então, fazia parte da minha revisão a videoaula, o translado para o trabalho, entendeu? Então, acredito que sejam técnicas complementares ali e que você deve ser um pouco mais pontual na videoaula. É Cara, isso. como que você fez para poder estudar legislação tributária? Você fez Pará, depois você fez Belo Horizonte e depois você fez Amazonas. Dê uma dica aí, porque tem muita gente que tem medo de encarar legislação tributária. Você usou mais lei seca, você usou vídeo com as professores, usou PDF, usou questões inéditas, quais plataformas? Assim, destrincha a legislação tributária para a galera. Pode deixar. Seguinte, é sempre bom lembrar que eu passei nesses três concursos agora, mas como eu falei, eu já vinha de uma casca grossa de prestar provas, de reprovações. Então, quando eu fui estudar a legislação desses concursos dos quais eu fui aprovado, eu já estava com uma bagagem em legislação tributária. Eu lembro que no primeiro pós que eu realmente estava me sentindo, fiz aquela preparação completa, eu estudei ali pelo PDF do da Rocha ali de estratégia, e depois que eu fechei, eu fui para a lei seca. Depois, com o passar do tempo, nos outros concursos que eu fui pegando, cara, aí eu fui largando um pouco o PDF e fui indo mais pela lei seca, porque você percebe que tem ali um núcleo básico que pega ali a lei Candir, por exemplo, que se repete em muitos artigos, tem muita replicação da Constituição e da lei Candir. Então, cara, fica mais otimizado ali a lei seca. Então, é, no início eu pegava o PDF, nos primeiros certames eu pegava o PDF, e nos últimos agora era só lei seca. Só que assim, eu estudava a lei seca, eu imprimia a lei seca, nunca estudei a lei seca por computador, era a única matéria que eu cheguei a imprimir, fazia aquele cadernão, encadernava direitinho, e era religiosamente 1 hora de lei seca todos os dias. Todos os dias, no pós-edital, eu estudava lei seca. Eu estudei para Belo Horizonte e estudei para o Pará, junto. É, Vão perguntar, cara, como que você fez isso, tal? Você estudou as duas concomitantes ou não estudou? Cara, eu estudei concomitantes, só que eu não recomendo fazer isso uma pessoa que esteja no início da preparação, ou até mesmo uma pessoa intermediária, ou uma pessoa que tem um tempo escasso para estudar, assim, algo bem escasso, se tem poucas horas por dia, eu não recomendo, porque eu estudava 1 hora de uma quando eu acordava e 1 hora de outra antes de dormir. E eu só fiz esse estudo concomitante porque era uma municipal e uma estadual, entendeu? Mas basicamente é isso, professor. É você pegar a lei seca, imprimia, grifo, e aí depois, questão inédita também, fazia muita questão inédita, não economize dinheiro com isso. Questão inédita do TEC, questão inédita do Predador, usava questão inédita do SQ Estratégia, usava todas essas plataformas e muita questão inédita. E outra coisa que eu achava bastante importante, às vezes você errava algo importante na legislação, cara, eu grifava mais ou até fazia anotações na lei seca daquilo que eu errei. Puxava seta, principalmente do que eu errei. Puxava seta, achava que aquilo que eu errei era algo que podia cair, que eu não podia ter errado, já jogava ali na legislação
Então, né, fazendo essa pegada, lei seca, as questões, puxa o assunto que você errou da lei seca para as questões, das questões para a lei seca, grifa sempre a lei seca, você vai estudar ela mais uma vez, vai rodar ela mais uma vez, grifa mais um pouco, tal. Claro, depois de você estudar uma, duas, três, acho que eu cheguei a estudar cinco, seis legislações tributárias estaduais. Você fica mais safo naquilo que você tem que grifar, você economiza mais nos grifos, fica um negócio mais otimizado. Mas era isso, cara, era estudar lei seca uma hora por dia, fazer questões inéditas e jogar o que você errava das questões inéditas ali na lei seca. Aí na próxima vez você ia prestar mais atenção naquilo que você errou, você ia lembrar do seu erro. Eu sempre fui bem nos concursos de legislação tributária, cara. Agora é aquilo, estudar a legislação concomitantes, não recomendo, tá? Eu sou um pouco teimoso, eu acertei a estratégia ali de ter focado no Pará e acertei BH, na verdade, porque veio a cobrança puxada no Pará em legislação tributária e eu tinha dado mais atenção para essa legislação. A municipal de BH, a cobrança veio muito rasa. E aí, como eu cheguei a estudar a tributária municipal de Belo Horizonte muitas vezes também, mas acho que se viesse algo ali que foi do naipe do Pará, eu não teria tido o rendimento que eu tive, entendeu? Então eu tive um pouco de sorte também, entendeu? Porque estudar duas legislações concomitantes realmente é aquilo que falam. Não é recomendável, é um negócio pesado, é para quem é avançado e para quem tem muito tempo disponível. Mas acredito que seja isso, cara. Lei seca religiosamente uma hora por dia, grifo na lei seca e muita questão inédita, não economize nisso. Aqueles 30 pila que você economiza num site de questões ali, às vezes, para a questão inédita, pode te custar uma aprovação, sabe? Aqueles 30 pila que tu economiza, tu vai deixar ali de receber. Ó, a gente vai ter concurso, você faz MT, 30 mil líquidos de remuneração. Exato. MG, 18 a 19 mil líquidos. Você faz Paraná, mais de ali 18 líquidos também. A ISS Goiânia, 13 mil líquidos. Assim, o Exato. que paga menos é 13 mil líquidos. Então, cara, ó, o que Exato. paga menos é 13 líquidos. Então você tá dando mole ficar economizando Cla- aí. Claro, né, mestre? Se você tem condição, eu sei que nós É, estamos mas num tem que fazer um país, esforço, porque tem uma galera que eu exato. conheço que não É, gosta. A se galera você gosta só é aquilo, né, cara? Você abdica de muita coisa. Eu gastava aquela nessa pizzazinha preparação. ali de Cara, 60 reais. aquela saída pro barzinho que você tá É, deixando 90 pau, eu tava deixando 90 pau no Predador no Tech, entendeu? isso. Aí Então, faz, é aproveita e isso. faz uma dieta. Já aproveita e já, né? Já faz uma Exatamente. dietinha. A cervejinha que era 3 chopp cai para 2, cai para 1,5, né? Exato. Paga o Netflix, que aí, pô, não precisa ficar saindo pro cinema. Cinema, né? Exatamente. É, ué, é aquilo ali. Outra coisa que a galera tem muita dúvida também é como organizar os estudos para quem trabalha. É, a gente já veio Porra, gente aqui na importante. entrevista que o pessoal gosta de acordar de madrugada, outros vai a vara à noite, outros aproveitavam o horário do almoço para dormir. Ó, já teve gente aqui que dormia na hora do almoço, abaixava a cabeça e dormia. Outros Certo. já preferem dar uma estudadinha. Né? Como É. que você organizava assim a sua jornada de estudos, principalmente segunda a sexta, que é a parte mais difícil para a galera? E depois sábado e domingo. Fala aí pra gente. Certo. Cara, eu sempre fui diurno, tá? Eu nunca dormi tarde. Pós-edital, eu nunca dormia tarde, nunca mesmo. Assim, então era aquilo. Madrugada, acordava 15 para 5 até no máximo 5h20, cara. Sempre fazia 2 horas líquidas antes de entrar no serviço. Tinha que fazer 2 horas líquidas religiosamente. Então, segunda a sexta, 2 horas líquidas. Almoço, todo o almoço ali era horário de estudar, cafezão, já estava meio baleado, assim, às vezes você teve a manhã meio puxada, cafezão, fazia ali pelo menos uma meia hora ali de bateria de questões na hora do almoço, e, cara, chegava em casa, era aquele gás final, é aquilo, aí já era um horário de estudo que você já estava mais cansado, então eu procurava tentar me cobrar menos, mas eu também estudava ali uma horinha e meia, 2 horinhas, então eu fechava ali de segunda a sexta com umas 5 horas em média por dia. Aí, cara, final de semana, velho, final de semana eu estudava, mano.
Pós-edital, estudava, velho. Pós-edital não tinha essa história aí de sair. Claro, às vezes eu tinha um compromisso familiar, alguma coisa que realmente não tinha como perder. Mas, É basicamente, o aquilo, você meu. se dedicava bastante para quando tivesse o Exato, compromisso, né? Aí exato. você podia Poderia ir. perder. É. Exatamente. Tem Mas gente que ali, vai perdendo todo final de semana e quando tem um não, compromisso não quer ir. Ah, pô, aí não, né? Se não. abdica todos, né? Porque quando você tiver, É, aí você vai tranquilo, né? e às vezes, por exemplo, também, às vezes você não conseguiu planejar e executar no meio da semana do jeito que você esperava, entendeu? Então, o final de semana ali é o tempo que você tem para deixar para zerar aquela semana conforme planejado, entendeu? Então, o final de semana para mim era meter a cara nos livros, acordar praticamente no mesmo horário, eu acordava talvez um pouquinho mais tarde ali, um dia se eu tiver, que eu tivesse cansado, mas era um dia como se fosse um dia de trabalho, só que era um dia de estudo, entendeu? Isso no pós-edital. Eu acredito que no pré-edital seja algo que dê para você flexibilizar um pouquinho isso, sabe? Assim, você pegar uma tarde, às vezes ali se você está totalmente exausto, ali pegar um dia para descansar, mas essa é a exceção. A regra ali é você usar o final de semana para recuperar o tempo perdido que você está disputando com os genezinhos do Ita ali que está metendo a cara nos livros, entendeu? Então, a tua chance ali é o final de semana. E é assim que eu encarava o final de semana, entendeu? Você gostava de fazer simulado? Ou você, se você gostava de fazer simulado, você montava os seus, você usava de algum lugar, ou mesclava? Como que é? Mestre, eu adorava fazer simulado. Era a parte mais gostosa da preparação para mim, era fazer simulado. Mas antes de você falar, você não se frustrava, não? Porque você às vezes tirava 40%. Ô, gente, o cara é raiz, não tem essa parada de se frustrar. É simulado, é errar, acertar, né? Tem que ir pra cima, cara. Cara, vou te dar um exemplo muito claro de como o simulado me ajudou numa aprovação minha. Em Belo Horizonte, quem fez a prova sabe que a P1 de Belo Horizonte fez um negócio que veio o tempo rasgando em exatas. Era ali para você fazer a prova em 4 horas, 80 questões, sendo que 30 era de exatas. Era um negócio de outro mundo, assim, sabe? Eu só soube que o tempo era escassíssimo. Eu já cheguei antes da prova sabendo isso. Por quê? Porque eu fiz simulado. Eu fiz vários simulados para o ISS-BH. Eu já sabia que a P1 ia vir com o tempo como um fator limitante, ia vir rasgando. Então, simulado, cara, não é para se pegar em percentual de acerto. É claro que levanta um pouquinho o ego, o orgulho ali, se você toma uma pedrada num simulado ali, você, pô, mas será que é por esse caminho e tal? Mas, cara, tudo isso é diagnóstico. É você fazer o simulado, assistir os erros, o que você errou, o que você acertou, entendeu? Então é bem por aí, sabe? É você usar o simulado como uma ferramenta. Mas eu gostava de fazer simulado, eu acredito que eu fazia até em excesso, eu não fazia toda semana, mas eu acredito que eu fazia assim, chegava mais ou menos a cada 2, 3 semanas eu fazia um simulado, sabe? E Então eu você fazia adorava fazer no final de simulado. semana. Ou Sim, fazia final de semana. Assim, quando eu estava nessas últimas provas, eu já estava assim mais nas questões, sabe? Não tinha tanta mais teoria para eu ver uma coisa ou outra. Então, eu abusava do simulado, fazia mais ou menos a cada 2 semanas mesmo. Ô, galera, deixa eu te falar. Quantos anos de preparação? 3 anos de preparação, né? 3 anos e meio. Depois eu vou, até vou tentar botar na thumb aí a quantidade de concurso que você fez, mas você só fez concurso fera, né? Dois de Alagoas, Campinas, Ceará, Aracaju. fez de outras áreas também. Aí, pô, as suas aprovações. E aí eu sempre falo pra galera, cara, aproveite entrevistas como essas, porque você tem um camarada, não é qualquer pessoa que passa no concurso para ganhar 30 mil reais bruto na iniciativa, na administração pública, não, cara. Não é fácil. E aqui tá de graça. O cara tá pagando todo o ouro para vocês. Cara, aproveite cada reczinho, cara. Não deixa passar. Porque antigamente, como era difícil ver, saber que existia um aprovado, né? Tipo assim, em 2012, por exemplo, 2014, você não sabia nem onde tinha um auditor fiscal, nem sabia que direito que era isso. E agora tá aqui no canal para vocês. O canal é pequeno, tá crescendo, mas aqui, ó, tá aqui o suprassumo de um cara que é, pô, guerreiro, não se abateu, né, nas reprovações, pô, continuou estudando, investiu dinheiro, né, porque não é fácil ir para o Pará, para o Amazonas. Tenho certeza que você se abdicou de muita coisa para poder fazer essas viagens, né? Sim. E você também tinha sua profissão ser, entre aspas,
né? Abdicou da profissão também, né? De entrar no mercado de trabalho, de perder oportunidades lá, porque acreditava também. Claramente dá para perceber que você acreditava, né? Independente do resultado que você tinha certeza que ia dar certo, né? Cara, é o que eu falei, resiliência é algo que, cara, faz parte ali do básico, assim, para você passar, sabe? Então, eu procurava, assim, se eu não acreditasse em mim, quem que ia acreditar em mim, cara? Então, ali, cara, eu nunca pensei em desistir, eu sempre acreditei em mim, eu sempre tentei ser o maior, mais positivo possível, sabe? E usava tudo como oportunidade. Eu fiz um simulado e fui mal, oportunidade de ver onde que eu posso melhorar. Eu fiz uma prova e fui mal, olhava para trás ali, o que, que eu fiz de errado no meu pós-edital? Pegava a prova ali, o que eu errei, cara, era assunto por assunto ali, eu fazia até lista, assim, errei, direito empresarial, foi ali, lei de falências, o que, que foi, assim, sabe? Eu anotava até o assunto que eu errava. Você perguntou ali no começo de percentual de acertos, eu sempre tinha na planilha, sim, o meu percentual de acertos em cada assunto ali, fazia Mas você uma. não usava isso como uma desmotivação, né? E sim Não, como não, um imagina. direcionamento. É uma ferramenta de trabalho, porque eu encarava o meu compromisso com o estudo como um trabalho. Então, era uma ferramenta a mais ali para eu poder me preparar. Eu mapear o que, que eu estava errando, sabe? Ah, muito bom, galera. Ó, manda um abraço para Vou botar teu Instagram aqui de novo. E você vai estar aí agora no O cara virou uma celebridade, né, Peixe? O cara Imagina, agora imagina. tem que. Para com Agora o isso. cara tá em todos os lugares. O Guru já tem que colocar a tua entrevista no YouTube também, pô. Só no Vai, Instagram é fogo. acho que eles vão fazer pelo YouTube mesmo, depois vai ficar gravada no Instagram. É, pô, tem que fazer no YouTube. O cara vai no Estratégia. Daqui a pouco o camarada tá lá no baile dos aprovados. É, agora é outro nível, cara. Agora saiu dali do reprovado, que ninguém dava nada. É, Agora tá exatamente. aí em todos os lugares estampando capas de thumbnail, de. Tá por aí, rapaz. O homem tá brilhando. Cara, muito obrigado pela entrevista. Ô, mestre, Manda um prazer foi recado todo final pra meu. galera aí que tá estudando, que adorou tua entrevista e que vai tentar os próximos concursos que vão surgir aí. Galera, como eu falei no meio da entrevista aqui, concurso é foco e resiliência. Dificilmente você vai ser aprovado você não sabendo falar não para algumas coisas, sabe? É, eu acho que eu me cobrava demais assim na minha preparação. Eu acho que você não precisa nem se cobrar tanto assim como eu me cobrava, mas enfim, é foco e resiliência. É saber o que tem que ser feito, você fazer seu planejamento diariamente, assim, saber acordar já sabendo o que você vai fazer é muito importante. Você já acordar, você já saber que você vai estudar tal matéria naquele dia, eu acho que é algo muito importante. E, cara, não desiste com reprovação, não. Sempre tem outro próximo concurso. Olha quanto concurso bom a gente está tendo aí. Vai ter, você faz Minas Gerais com 300, 400 vagas, você faz Mato Grosso, está previsto ISS Rio de Janeiro, daqui a pouco vem ISS São Paulo também. Então, cara, não desanimar. Reprovação faz parte. Eu apanhei em vários concursos, eu me abati um pouquinho ali no Ceará, mas depois dali foi só crescimento. Concurso é autoconhecimento, então você se conhecer o que melhor se adapta a você. O que eu falei aqui não é regra, entendeu? É o que se encaixou para mim, é o meu jeito de ver concursos, é o que eu aprendi comigo mesmo. Concurso é autoconhecimento. Tem gente que vai falar para você que videoaula é a melhor forma, entendeu? E não está errado. Se você realmente aprende mais com videoaula, beleza, cara, não tem problema. Talvez você vai demorar um pouco mais para passar, mas eu acredito que também seja possível passar. Então, se conhecer e foco e resiliência. Eu sempre levei o concurso público com obsessão para eu passar o mais rápido que eu pudesse. E mesmo assim, eu demorei bastante tempo. Prova assim, cara, não passa só quem é gênio, passa quem se esforça, quem mete a cara nos livros, senta a bunda na cadeira e estuda, sabe? Leva esse projeto com seriedade. Eu sempre pensei assim, quanto mais sério eu levar o negócio, mais chance de dar certo, entendeu? E acreditar em você, cara. Eu acredito que muita gente, apesar de executar tudo perfeitamente,
não confia tanto em si mesmo, sabe? E eu acredito que na hora da prova ali, o psicológico ele também conta muito. Então, fazer prova ali, começar a acreditar mais em você. Se você está fazendo tudo direitinho, cara, só seguir em frente que uma hora vai dar certo. Eu nunca imaginava que eu ia estar aqui dando esse tipo de entrevista, eu juro por Deus. Geralmente eles pegam ali para dar entrevista, os primeiros colocados ali e tal. Eu fui muito bem no Amazonas, mas nos outros nem tanto, e fui aprovado em vários, e hoje eu estou aqui. E ontem eu estava aí sem saber de nada, entendeu? Mas eu sei que eu estava fazendo o meu melhor. Então, dê o seu melhor dentro das condições que você tem, não desista. Cara, concurso é um projeto de médio e longo prazo, não adianta você ser imediatista que não vai rolar. O negócio é para frente mesmo e é isso. Foco e resiliência, eu acredito que sejam as duas características principais de uma pessoa que quer passar nesse tipo de concurso. Pô, cara, galera, dá um like no vídeo, siga nosso amigo Felipe lá. Ó, vai dar tudo certo. O Insta dele tá aí. E, pô, muito obrigado, cara. Boa sorte e tomara que a gente trabalhe junto em algum fisco por esse É, país. nos vemos por aí, quem sabe, né, Mestre? Pô, foi um prazer enorme te dar essa entrevista, cara. Eu encaro isso como um prêmio, sabe? Porque eu sempre sonhei com algo assim, então tenho o maior prazer do mundo de dar uma entrevista assim, tá? Ajudar outras pessoas, eu também fui muito ajudado, tenho o maior prazer do mundo. E é isso, galera. Podem me perguntar o que quiser lá no Instagram, não tenha medo, não. Eu não sou aquele cara arrogantão, não. Pode perguntar que eu vou ter o maior prazer de ajudar. E muito obrigado, mestre. Você comentou tanta questão ali no Tech ali. Não posso deixar de te agradecer também. Agradecer minha família, que sempre esteve junto, meu pai, minha mãe, minha namorada, a galera do Tech ali, o pessoal dos comentários das questões, putz, Radegondes, você, Sandro, Laranjeira, cara, tem muita gente para agradecer. Meus coaches, o Alberto, o Bruno Machado, o Rafael Moreno, cara, agradeço demais, é o que eu falei, eu tive uma rede de apoio na minha preparação e eu me considero muito privilegiado por isso. E só tenho a agradecer, mestre, é isso. Tamo junto, meu amigo. Fica com Deus, galera. Assista o próximo vídeo, tá na playlist aqui. Como foi aprovado para o auditor fiscal. Vão ter vários camaradas como esse fenômeno aí que foi aprovado em 3 concursos em menos de 60 dias. Concursos que pagam excelentes remunerações pelo país. E, cara, tenho certeza que você vai ter aprendido bastante nessa entrevista. Até a próxima e valeu! Abraço, galera. Tchau, tchau.